Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscreva no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. Eu gostaria de ressaltar que este canal ele não é um canal MGTOW, ele é Black Pill. E por que eu faço questão de fazer essa diferenciação? Porque às vezes eu vejo que muita gente cai de paraquedas aqui, oriunda de canais como o do Dan Sandro, como o do Davi, que aliás são excelentes canais e que eu gosto e acompanho bastante, e que eventualmente essas pessoas podem ficar um tanto quanto decepcionadas ao assistirem outros vídeos meus, onde eu demonstro ter uma postura um tanto quanto mais amena no que diz respeito aos caras quererem se relacionar. Eu não sou um cara que faz aquela crítica atroz, né, de que você é imundo, você é isso, você é porco, porque você está querendo validação feminina e tal. Eu simplesmente tenho uma postura um tanto quanto compreensiva, até por entender que a maioria das pessoas elas não consegue transcender a sua natureza, e até mesmo os que estão inseridos aqui dentro da bolha, a maioria não conseguirá eventualmente seguir aquele caminho de ser o modo ghost, né? Que seria o modo celibatário do MGTOW. Apesar de eu reconhecer que esse é o melhor caminho, tá? Sem dúvida alguma, por conta de toda a hostilidade a qual o homem se submete quando ele entra nessa busca insana por relacionamentos. Então, as pessoas acabam tentando encontrar uma saída de eventualmente ir para um casual, de eventualmente ficar no curto prazo e depois sair quando vê que a coisa está ficando ruim, mas isso envolve uma série de riscos, né? Existem as leis que estão cada vez mais e mais fechando o cerco para o homem e tal, então isso acaba envolvendo uma problemática na qual o melhor caminho a se seguir de fato se torna o MGTOW. Então, se você for me perguntar hoje em dia em qual estágio eu me encontro, eu estou em vias de me tornar um MGTOW de fato. Eu ainda não sou, porque isso requer uma certa maturação que eu ainda não tenho, aliado a uma queda de libido também. Eu ainda tenho uma libido altíssima, então assim, às vezes me dá umas atacadas mesmo, eu vou. Às vezes me ferra, às vezes não. Apesar de hoje em dia esse tipo de coisa está cada vez mais e mais morta dentro de mim. Mas é esse estágio ao qual eu me encontro, mas eu respeito e eu acabo eventualmente até comprando a causa. Até porque, para quem está de fora da bolha, para quem não está inserido aqui nos nossos conteúdos, não existe esse tipo de diferenciação. Para essas pessoas, tanto progressistas quanto conservadores, nós somos conhecidos como um grupo que fala mal de mulher. É essa a denominação que nós temos. Então, até por conta disso, eu acabo comprando a briga mesmo sabendo que internamente aqui nós temos aqui essas diferenciações e eventualmente bateremos cabeça, teremos nossas discordâncias. Tem gente que chega aqui, discorda de algum ponto que eu abordo no vídeo, eu respondo nos comentários, às vezes eu treto com alguns canais também, isso aí é normal, isso é do homem. A gente que é homem, nós temos essa coisa mais afinca de defender aquilo que nós acreditamos e tal, até por ter essa coisa de honra, lealdade, fidelidade aos seus princípios e tal. É natural que existam debates aqui dentro, tudo isso eu vejo de uma maneira bastante tranquila. Entretanto, para quem não está dentro aqui da bolha, é muito comum, principalmente por parte de conservadores ou brasileiros médios, achar que o MGTOW seria uma espécie de feminismo de sinal trocado. Eu já ouvi muito essa crítica. E as pessoas falam bastante, né? Qual a diferenciação que existe entre MGTOW e feminismo? É basicamente nenhuma, os dois são extremistas, os dois apresentam aquele tipo de saída na qual consiste em eles se absterem de fazer os seus papéis naturais. Então, um homem que é MGTOW, ele se abstém do seu papel de homem junto à sociedade, então ele decide não casar, não coabitar, né? E as feministas, por outro lado, também elas se abstêm de suas funções que foram delegadas através do patriarcado, então elas decidem não ser mais donas de casa, decidem ser carreiristas, decidem seguir ali aquilo que aquela tal independência que elas tanto procuram acaba fluindo dentro de si, né? Então, esse vídeo aqui é para dizer que se você for perguntar para mim, você acha que o MGTOW e feminismo é a mesma coisa? Eu direi que não. E nesse vídeo eu irei falar sobre o porquê eu acho que é totalmente diferente, não tem como comparar o MGTOW com o movimento feminista. Em primeiro lugar, a gente tem que saber por que o feminismo ele surge. Se você
quer ver isso com mais detalhes, eu deixarei aqui na descrição em um comentário fixado o meu vídeo chamado A Farsa do Amor Eros, parte 3, onde eu descrevo em detalhes todas as ondas, desde a primeira até a quinta onda, e qual é a finalidade de cada uma delas desse movimento. Então eu deixarei aqui na descrição, se você quiser assistir com maior detalhes, eu explico detalhadamente sobre cada uma delas e sobre o porquê que, na minha visão, o feminismo ele é algo biológico. Então assistam esse vídeo, porque lá eu falo com maiores detalhes. Mas, resumindo aqui, se você não tiver com saco para assistir outro vídeo, basicamente a diferenciação entre o MGTOW e o feminismo seria que o feminismo, ele se alimenta de algumas distorções históricas. Então, tudo aquilo que é conhecido como patriarcado, que é um puta de um assunto chato, né? Que eu odeio falar sobre isso, mas que é necessário para que a gente entenda. Eu acho muito chato esse tipo de assunto que quando envolve feminismo, na boa. Mas o que acontece nesse período que a gente conhece como patriarcado, mas que na verdade era mais um período onde a autoridade do homem se equivalia à responsabilidade que ele sempre tinha? Esse período ele consiste em algum tipo de abuso por parte do masculino. Não vamos ser hipócritas de dizer que isso não existe. Entretanto, isso não é a regra. Só que mesmo se não tivesse esse tipo de abuso por parte de alguns, ainda assim, em períodos de paz, em períodos de bonança, elas se apropriariam dessa época para incutir nas demais essa coisa de sufrágio feminino, né? de independência e etc., porque na verdade elas detestam depender de homem. Elas vivem naquele paradoxo de não gostar de homens e depender deles. Então, na primeira oportunidade que elas têm de se tornar livres dessa independência masculina, elas acabam abraçando. E aí, em decorrência disso, para fundamentar essa escolha, elas necessariamente precisam criar argumentos de que, olha, o período do patriarcado era assim, quando na verdade a gente sabe muito bem, quem estuda de fato, sabe que os homens eles muito mais se ferravam do que as mulheres, né? Então, todas as condições mais insalubres que existiam na humanidade sempre foram delegadas aos homens e as mulheres sempre foram, na medida do possível, poupadas disso. É claro que nem por isso a vida delas era fácil, porque a gente vivia muito na iminência de uma guerra estourar a qualquer momento, povos invadiam terras de outros povos. Então, assim, eram condições hostis para todo mundo, mas as condições mais hostis ficavam sempre para o homem. Quem ia para a guerra, quem ia fazer as coisas mais pesadas eram sempre os homens. Os trabalhos mais insalubres e perigosos sempre ficaram com os homens. Então, assim, a gente sabe, mas elas se alimentam de uma distorção desse período para fundamentar esse tipo de coisa. E aí existem as ondas. E aí o que acontece? Nesse meio do caminho, acordos com poderosos sempre são feitos. Então, na primeira onda, na segunda onda, principalmente, muitas delas tiveram que fazer acordos. E desses acordos a gente sabe muito bem o que elas fizeram, né? Eu não vou mencionar aqui, mas fica aí a critério de vocês entender o que foi, né? O que elas sempre fazem quando elas querem conquistar alguma coisa de homem, né? Então, basicamente é isso. E já o movimento MGTOW, ele é um movimento completamente descentralizado, ele é um movimento que ele não tem apoio de grandes mídias, ele não tem apoio do mainstream, ele é simplesmente aquilo que a gente pode chamar de homens em greve, né? Igual tem um livro até que eu não li ainda, mas que existe um livro chamado Homens em Greve, na qual nesse livro é descrito que os homens, devido às péssimas condições às quais eles são submetidos nessa dinâmica toda, eles acabam se abstendo aí de exercer as suas funções, que é basicamente aquilo que a gente fala, né? Que a sociedade ela não nos abraça, então não é obrigação da gente abraçar a sociedade também. Então, basicamente, o movimento MGTOW seria isso, ele é descentralizado e ele é um movimento que tem essa causa em comum de o homem reconhecer que não vale a pena ele se doar por uma sociedade que não o valoriza, simplesmente é isso. Então não dá para você querer comparar. E fora isso, existe também a questão de nós nos basearmos em uma realidade palpável e não em uma falsificação histórica como a que o feminismo acaba se alimentando. Então, basta você ver o que acontece todos os dias, basta você ver como os homens são tratados na sociedade para você entender o porquê que o movimento MGTOW existe e compreender o porquê que ele existe. Então, se alguma pessoa vier falar, vier dizer, isso é muito comum de conservadores, o movimento MGTOW é um feminismo de sinal trocado. Você só escuta, enfim,
Não vale a pena nem debater, porque a gente sabe o quanto que esse tipo de coisa, esse tipo de posicionamento é cancelável na sociedade hoje em dia, e esse tipo de assunto rola mais na internet, né? Sejamos francos, na vida real você não vai ver o seu colega de trabalho, o seu pai, ou sua mãe, ou seu amigo falar de movimento. Isso é um assunto que só fica na internet mesmo, tá? Como eu já falei em outros vídeos aqui, as relações entre homens e mulheres, elas não estão tão hostis quanto a internet mostra. A internet ela meio que sobe um tom, porque na internet é o lugar onde as pessoas geralmente desabafam, geralmente colocam para fora os seus anseios, as suas amarguras, enfim. Da mesma forma que nós também, este espaço aqui é o espaço onde nós colocamos para fora todos aqueles nossos anseios e amarguras também. Mas a verdade é que o homem, ele é sim, ele carrega um fardo muito grande aqui nessa sociedade e ele não tem um reconhecimento proporcional à responsabilidade que ele tem. Então, basicamente, a diferença é essa. O feminismo se alimenta de falsidade histórica e o MGTOW se alimenta da realidade, tá? Então, basicamente, a diferença é essa. Então, não dá para falar que o movimento MGTOW e feminismo são a mesma coisa. Pelo amor de Deus, isso é uma tremenda de uma insanidade. Apesar de que eu sei que existem muitos canais que às vezes pode ser que eles dão margem para isso. Por quê? Porque uma crítica que eu faço a alguns canais aqui é que muitos fazem da crítica ao feminino um golpe. Onde, na verdade, esses caras... eu sei que não é todo mundo, tá? Mas, assim... esse tipo de comportamento dá evasão àquele tipo de argumento de falar, tá vendo? Esses caras são frustrados, olha só o tom ao qual eles falam, né? Mas isso tudo é uma bobagem, a gente sabe que não, a gente sabe que tudo isso é perfeitamente compreensível. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, se vocês concordam com o que foi dito, se vocês já passaram por algum tipo de situação, se vocês já viram alguma pessoa falar esse tipo de coisa, esse tipo de argumento bobo de que, ó, amigo e tal, é a mesma coisa de feminismo, quando na verdade não é, tá bom? Até a próxima e tchau!